Boa noite, meu nome é Wesley, estou aqui com meus amigos Natan e o Henrique, também alunos do curso de Filosofia da Universidade Federal do ABC. Eu resolvi inserir entre o Sínodo da Amazônia e a Laudato Si a questão do racismo religioso presente na Bolívia. E por que a Laudato Si e o Sínodo da Amazônia? Principalmente porque o próprio Papa Francisco disse que o Sínodo é filho da Laudato Si. A Laudato Si é uma encíclica que levou em consideração os movimentos ecológicos, mas que o Papa colocou não como ele mesmo disse, não é apenas uma encíclica verde. Ela não trata somente de ecologia. O Papa Francisco disse que a Laudato Si é uma encíclica social. Então, na Laudato Si, a gente consegue ver esse movimento de preocupação pastoral do Papa em relação à desigualdade social, aos povos originários, aos métodos de produção do capitalismo e como isso afeta o meio ambiente e fortalece as estruturas de desigualdade. São Francisco, que é considerado um homem da humanidade, não somente um homem da Igreja Católica, em uma de suas poesias, o Cântico das Criaturas, em uma de suas orações, ele louva a Mãe Terra, ele agradece pela Irmã Água, ele agradece pela natureza. E eu acho que esse espírito motivou, inclusive, a escrita da Laudato Si, do Papa Francisco. Sobretudo, ele mesmo utiliza Francisco na Laudato Si. E por que eu trouxe alguns trechos da Laudato Si? Porque tentarei fazer um paralelo com a ética de Spinoza, quando trata da questão da substância. Óbvio que eu não estou dizendo que o Papa é spinozano, inclusive o Papa Francisco já recebe várias acusações de heresia e várias cartas do movimento conservador tradicional a fim de... Nunca ouvi falar em impeachment um Papa, mas é isso que esses sede vacantes pretendem, ainda que sem força real. Então, pedi para o Natan. Natan, você pode ler o 1 da Laudato Si, por favor? Louvado sejas, meu Senhor, cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Você pode ler aqui, por favor, então, o número 2. Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência, que está no coração humano ferido pelo pecado, vislumbra-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que geme e sofre as dores do parto. Esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar permite-nos respirar e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. No artigo 4 da Laudato Si o Papa começa então a demonstrar como essa preocupação social não é uma preocupação somente dele. Ele volta em João 23 dizendo que quando João 23 faz uma encíclica a Pacem Terris, justamente no momento onde nós tínhamos uma problemática de guerra, uma iminência talvez de uma guerra nuclear, uma preocupação por parte da Igreja nesse sentido. Depois ele vai retomar dizendo que Paulo VI tratou também da questão da ecologia. João Paulo II também passou por esse tema e não trouxe passo a passo o argumento dele sobre todos esses papas, porque eu pretendi me ater a um em específico, que é o do Bento XVI. Visto que o Papa Bento XVI é muitas vezes levantado como arauto desse conservadorismo ou desse tradicionalismo, embora na minha visão o Papa Bento XVI tenha sido um homem de uma medida muito razoável, não tendeu a extremos, mas como ele é evocado pelos tradicionalistas, eu trouxe justamente o que o Papa Bento XVI, no artigo 6 da Laudato Si, segundo o Papa Francisco diz:
O meu predecessor Bento XVI renovou o convite a eliminar as causas estruturais das disfunções da economia mundial e corrigir o modelo de crescimento que parece incapaz de garantir o respeito do meio ambiente. Lembrou que o mundo não pode ser analisado centrando-se apenas sobre um dos seus aspectos, porque o livro da natureza é uno e indivisível, incluindo, entre outras coisas, o ambiente, a vida, a sexualidade, a família e as relações sociais. É que a degradação da natureza está estreitamente ligada à cultura que molda a convivência humana. O Papa Bento XVI nos convidou a reconhecer que o ambiente natural está cheio de chagas causadas pelo nosso comportamento irresponsável. O próprio ambiente social tem as suas chagas, mas fundamentalmente todas elas se ficam a dever ao mesmo mal, isto é, a ideia que não existe verdades indiscutíveis a guiar a nossa vida, pelo que a liberdade humana não tem limites. Esquece-se que o homem não é apenas uma liberdade que cria a si próprio. O homem não se cria a si mesmo. Ele é espírito e vontade, mas também natureza. E aí eu termino aqui, embora ele prossiga. Acho indicado, então, que o próprio Papa Bento XVI tenha colocado que o homem é vontade, espírito e natureza. Papa Francisco continua dizendo que essa visão ela também acontece em outras religiões. Nós já sabemos de uma preocupação, sobretudo com as religiões ou com os cultos indígenas, a religiosidade indígena, ou mesmo africana, que tem um certo respeito pela terra já há muito tempo. Talvez o espírito europeu tenha nos esquecido como conviver em harmonia com a terra. Porém, essa preocupação também é de outros cristãos. Exemplo, o Papa Francisco vai citar o patriarca ortodoxo de Constantinopla, Bartolomeu I. O patriarca Bartolomeu tem se referido particularmente à necessidade de cada um se arrepender do próprio modo de maltratar o planeta. Porque todos, na medida em que causamos pequenos danos ecológicos, somos chamados a reconhecer a nossa contribuição, pequena ou grande, para a desfiguração e destruição do ambiente. Então, a pauta ecológica, mais do que falar que é uma pauta terrorista de esquerda, ela perspassa por toda a sociedade, inclusive entre pessoas das mais diversas religiões. Assim, o Spinoza ele fala basicamente contra uma noção de um Deus milagreiro que está fora da natureza e que a natureza é um sistema mecânico e Deus ele consegue a qualquer momento intervir ali e fazer coisas para mudar completamente aquele sistema. E existem pessoas que estão com Deus, pessoas que não estão com Deus, seres que participam do Espírito de Deus, como seres humanos, seres como os animais que não têm nada a ver com Deus. Então, assim, na concepção de Spinoza, toda a criação, toda a natureza, ela faz parte de Deus. Deus está em tudo. Então, assim, essas concepções políticas que querem colocar a luta pela causa ambiental como uma coisa de esquerdista, ela, na verdade, é uma visão muito particular, né? Tipo, porque as árvores não são parte de Deus. Você pode pôr fogo numa floresta inteira, porque isso não tem nada a ver com Deus. Se você ir na igreja no domingo e depois apoiar que você tenha massacres de indígenas, apoiar que terreiros de outras religiões como Candomblé sejam destruídos, você ainda é um bom cristão porque você foi ali na igreja. Sendo que, na verdade, você está pegando um pedacinho da criação, se agarrando a ele e deixando que o resto seja destruído. Se a gente lê o Gênesis com atenção, a gente vai perceber que Deus convida o homem, ou o ser humano, a cuidar do meio ambiente. Né? Ele chama o ser humano, convida ele, olha, vamos nomear isso, vamos fazer aquilo. Ou seja, a intervenção, na verdade, é nossa. E é uma intervenção e um convite a ser livre e cuidar. Essa ideia de liberdade cristã é uma ideia de liberdade ligada a um conceito de responsabilidade, né? Não é liberdade para você fazer o que você quiser. É liberdade para você considerar as coisas e encontrar o melhor caminho para fazer o bem. No final da Laudato Si é onde também o Papa Francisco vai estar colocando como a relação da Trindade se expressa através da relação também com a criação. Logo, com relação com a natureza e o ambiente. E aí, para mim, é ali que eu puxo, então, o Spinoza, sobretudo porque, na Ética, ao modo dos geômetras, a primeira parte, o Spinoza vai estar tratando dos atributos de Deus, do que é Deus, por meio de axiomas e de proposições. Se a gente fosse ler a Ética, talvez ficaria um pouco cansativo, então eu vou só dar o indício de qual parágrafo da Ética se encontra a citação. Mas, principalmente, a substância sempre foi uma questão filosófica que nós não daríamos conta de falar nesse vídeo. Mas o que vai ficar talvez seja
A substância permanece idêntica a si sob a multiplicidade dos acidentes ou das mudanças. A substância é a essência. E aí o Papa Francisco coloca: Deus é trino. O reflexo da Trindade pode-se reconhecer na natureza. Quando esse livro não era obscuro para o homem, nem a vista do homem se tinha enturvado. Este santo franciscano ensina-nos que toda criatura traz em si uma estrutura propriamente trinitária, tão real que poderia ser contemplada espontaneamente. As pessoas divinas são relações subsistentes, e o mundo criado segundo o modelo divino é uma trama de relações. As criaturas tendem para Deus, e é próprio de cada ser vivo tender por sua vez para outra realidade, de modo que no seio do universo podemos encontrar uma série inumerável de relações constantes que secretamente se entrelaçam. E aí pega então essa parte do entrelaçar-se para dizer o quê? Deus para Spinoza é o único motivo da existência e de todas as coisas. Deus é a substância única que nenhuma outra realidade existe fora de Deus. Ele é fonte única e dele surgem todos os outros elementos. Quando a gente pega as primeiras proposições da ética, pelo menos da 1 até a 8, a gente vai ver o Spinoza, as proposições da ética, colocando o pensamento é um atributo de Deus, ou seja, Deus é uma coisa pensante. A extensão é um atributo de Deus, ou seja, Deus é uma coisa extensa. Existe necessariamente em Deus uma ideia tanto de sua essência quanto de tudo que necessariamente segue dessa essência. E ele vai colocar: Deus pode pensar infinitas coisas de infinitas maneiras. Então faço aí a ponte com essa relação infinita que se expressa sobre o olhar da Trindade que o Papa destaca em Francisco de Assis. Então assim, a gente vai poder pegar a relação e a existência, e como Spinoza vai demonstrar então que Deus é a única substância e tudo aquilo que existe, inclusive nós, somos modos ou atributos de Deus. Para que chegar nesse ponto? Porque eu gostaria de informar que nessa relação, quando a gente se permite ser violentado por uma ideia de que somos diferentes ou à parte da natureza, nós temos uma inadequação com a natureza. E esse momento, então, que a gente pode chamar de uma forma religiosa, como o Papa coloca, de pecado, ou a gente pode colocar de uma forma filosófica como uma inadequação, a gente vai perceber que o ser humano se distancia daquilo que faz parte e o compõe, que seria a natureza, ou aí para quem é religioso ou tem uma espiritualidade, o todo que é Deus. Dentro dessa perspectiva, talvez aqueles mais próximos disso, e aí então passo para os povos indígenas, sejam os povos originários. Porque não haviam sido corrompidos pela mentalidade capitalista, não haviam sido corrompidos pela mentalidade exploratória, ainda não foram corrompidos, em sua maioria, e com isso então mantém uma relação mais próxima com a natureza ou mais adequada entre os seus afetos e aquilo que Deus aponta como as qualidades para as suas criaturas. Inclusive, aqui então destaco, sabendo nós que a Amazônia pertence não somente ao Brasil, mas a diversos outros países da América do Sul, pensamos hoje então no nosso caso, a Bolívia. Como eu comentei no início, o Papa Francisco recebeu uma carta sendo acusado de herético. Por quê? Porque no sínodo da Amazônia ele permitiu que se levasse uma estátua da Pachamama. E logo os conservadores agora estão falando que ele é um herético, que ele colocou imagem profana e idólatra dentro do Vaticano, que ele fez orações diante. Porém, se a gente pensa na natureza como essa trama relacional, e se a gente pensa em Spinoza como se a existência, então, todas fossem atributos da mesma substância, logo, o que seria a Pachamama, se não também uma expressão com outro nome dos povos originários da Bolívia? Pachamama aqui do Quichua. Significa universo, mundo, tempo, lugar. E mama, mãe. E todos devem saber ou perceber pelo menos o tweet de 2015, se não estou enganado, da que agora assumiu a presidência da Bolívia, dizendo que queria uma Bolívia livre dos rituais indígenas e satânicos, fazendo uma relação direta entre uma cultura original indígena e um pensamento europeu cristianizado de demônio para tratar da ideia do mal, que não existe dentro dessas culturas. Exatamente. Então uma relação forçada, mas sobretudo que se alimenta no medo. Entre outros, quando o golpe foi dado na Bolívia, e aqui eu não estou para discutir política ou sobre as condições do Evo Morales, não é esse o interesse do vídeo, mas mostrar que existe uma ação de necropolítica, epistemicida e genocida para com o povo indígena a partir desse momento, na extrema-direita. E levando em consideração também que quando se entraram no palácio, depois
do golpe terem deposto o Evo Morales ou ele ter renunciado, como preferirem, disseram: agora a Pachamama não tem mais lugar dentro do palácio. Agora a Bolívia é de Cristo. Né? Essa é uma relação, então, que mostra uma ruptura com aquilo que é essencial, porque o que irrita a burguesia branca boliviana, que não representa nem um terço da população boliviana. Obviamente representa uma exploração da terra que não seria aceita pelos povos originários andinos. Sobre essa questão do Papa ter sido chamado de herege por ter levado uma imagem divina, né, para o Vaticano, você vê que esse cristianismo dessas lideranças que usam esse medo para manipular a população é um cristianismo supersticioso, né? Que a gente está falando aqui de um texto filosófico que o Papa escreveu, que bate até com um racionalista como Spinoza, Sim. que é um cristianismo que tem muito cuidado com seus conceitos, com a compreensão da natureza. E enquanto isso, porque se a gente pensar o que é uma imagem, né, dentro do próprio cristianismo você não adora o São João, você não adora Nossa Senhora, você não adora vários deuses, só tem um Deus. Essas imagens são santos, são figuras históricas que fizeram coisas importantes e você deve tomar o exemplo moral dessas figuras. Mas, da mesma forma, uma imagem de outra cultura pode remeter à mesma ideia que uma imagem do cristianismo tem. Então a imagem da Pachamama de um universo, de uma harmonia, etc., ela pode bater com imagens do cristianismo perfeitamente, porque o que importa é o sentido da imagem, não o santo, né? Mas essas lideranças, né, que geralmente são de um intelecto muito superficial, que não tem um cristianismo filosófico, elas colocam medo na população, falam que essas imagens são satanistas e, através disso, elas inserem objetivos políticos dentro do cristianismo e justificam um golpe de Estado na Bolívia. Inclusive, falando desse uso político e ideológico, recomendaria um texto da Marilena que chama O Retorno do Tratado Teológico Político. E nesse tratado ela vai justamente mostrar como essas relações teocráticas, sobretudo as religiões abraâmicas, das religiões monoteístas, tendem ao domínio dos afetos através do medo. E de como essas teocracias, então, elas se posicionam através do medo. Com certeza é isso que motiva e impulsiona pessoas a apoiarem o golpe da Bolívia. O falta de conhecimento, desconhece-se uma cultura, desconhece uma realidade, o medo, que é o que mais cala a racionalidade, então parte para essa ideia irracional, que legitima golpes extremamente violentos, como a gente está acompanhando, como humilhar uma prefeita, cortando-lhe o cabelo, pintando de tinta e forçando ela a andar, incendiar casas e bibliotecas. Tudo isso se manifesta através de uma leitura do medo. Então é isso que ela vai trazer. Então a gente consegue mostrar e ver esse entrelaçar entre política e teologia de forma de manutenção do medo para impor sobre os outros aquela condição. Que Spinoza fala: em contrato nenhum dá conta de calar as potências. Demais queria agradecer o Mauro Lopes pelo espaço que nos deu em seu canal, os meus amigos que aqui dividiram a mesa, o Henrique e o Natan, a professora Fernanda Carlos Borges e a todos que assistem. Muito obrigado e tenham um ótimo dia.